Olá, alunos do sexto ano, é o professor Eli. Alunos do sexto ano, no primeiro vídeo o professor cometeu um erro, chamou vocês, se referiu a vocês como alunos do quinto ano. Não, vocês já estão no ensino fundamental 2. Nós vamos continuar a nossa segunda aula de Mesopotâmia. Na primeira videoaula nós aprendemos sobre localização, o que é Mesopotâmia e como funcionava a política e a economia da Mesopotâmia. Agora, nessa aula 2, o que nós vamos ver? Os povos, os principais povos da Mesopotâmia. Nós vamos ver os sumérios e acádios, os acadianos, o Império Babilônico e o Império Assírio e o segundo Império Babilônico. É lógico, de uma maneira mais resumida aqui. Tá? Esse material é um material de suporte. Você vai ter outras informações também na sua apostila, ali no módulo 5, que você pode estar estudando, lendo, certo? Fazendo as atividades ali. Vamos para a aula? Bom, na Mesopotâmia, agora o primeiro povo que nós vamos aprender são os sumérios. São considerados os primeiros moradores da Mesopotâmia. Ocuparam o sul da Mesopotâmia, região chamada de Sumer, por isso sumérios. Boa parte da cultura e organização política e econômica dos demais povos mesopotâmicos se deve a eles, ou seja, os sumérios vão influenciar os demais povos que vão surgir ali, as principais civilizações que vão surgir ali na região da Mesopotâmia. Tá? Bom, como nós vimos na videoaula anterior, a Mesopotâmia era dividida em várias cidades-estados, regiões que tinham o tamanho de uma cidade, mas funcionava como um país. E aqui na parte amarela que vocês estão vendo aqui, se desenvolveu os sumérios. Os sumérios foram os primeiros povos a desenvolver cidades e a construir uma civilização por volta de 3.000 anos a.C., em torno da crescente fértil dos rios Tigre e Eufrates. Está vendo aqui, pegando os dois aqui, ó. Bom, aí aqui estão as principais cidades listado da Mesopotâmia. Kish, Lagash, Uruk, que era a mais antiga, né, a primeira que surgiu, e Ur, a principal, a maior, ou a mais importante. Ok, gente? Continuando. Bom, Sumérios, sua economia, agricultura, né, era um trabalho coletivo, né, boa parte dos sumérios eram destinados para o trabalho na lavoura, na agricultura, né, e eles já vão começar a usar técnicas de irrigação, que era desviar o curso do rio levando a água para regiões mais secas para promover a agricultura numa área maior. Também praticavam pastoreio, a criação de animais. Quais os animais que eles mais criavam? Porcos, ovelhas, cabras e o gado bovino. Bom, também os sumérios, lá quando nós vimos 3.000 anos antes de Cristo, praticava já o comércio. Artesanato e manufatura como atividades típicas da cidade. Qual que era a manufatura? Produção e venda de enxadas, facas, artefatos de barro, de pedra, estatuetas, objetos pintados e tijolos, além dos produtos agrícolas que se envolviam no comércio. Lembrando, às vezes esses produtos do comércio se trocavam por metais preciosos, mas muitas vezes, na maioria das vezes, o comércio era através da prática do escambo, troca de mercadorias, ok? Só lembrando porque eles não tinham uma moeda oficial, tá? Bom, os mesopotâmicos eles são conhecidos porque eles desenvolveram a primeira forma de escrita, conhecida como cuneiforme, né? Um nome difícil. Cuneiforme. Por quê? Eles pegavam blocos de argila, de barro, de argila, pegavam estiletes e em formas de cunhas eles faziam os desenhos nesta argila. Depois que eles usavam estiletes ou as cunhas para fazer os seus desenhos, que representavam ideias, sons, eles colocavam no forno, assavam, tipo, né, no forno, né, para secar, e aí era a forma de escrito, não tinha papel, não tinha nem pergaminho, não, era em blocos de barro, tá? Então, primeira forma de escrita que se conhece até hoje.
É escrita cuneiforme, por isso que eles são muito importantes. E a partir daí termina a pré-história e começa a história antiga, ok? Bom, nesse slide nós vamos ver a expansão sumeriana foi interrompida por volta de 2400 a.C. pelos acádios, que habitava um povo que habitava a região central da Mesopotâmia, certo? Ó, habitavam essa região mais central e eles vão dominar aqui, ó, setinha, a região da Suméria. Então começa a surgir impérios. O que é império? Quando um povo domina outro povo, certo? Quando uma cidade, uma nação domina outras nações. E os sumérios vão ser dominados pelos acádios. Ok? Continuando. Império Acadiano, isso que eu falei. O que é um império? Quando um povo, quando um reino domina outros reinos, né? Então você tem aqui, ó, as expedições militares, ok? Bom, após a conquista das grandes cidades da Suméria pelo rei Sargão I Acadiano, nos séculos 24 e 23 a.C., ocorreu a unificação de acádios e sumérios sobre o primeiro governo centralizado da humanidade. Chamou-se Império Acadiano, ou seja, todas essas cidades aqui que vocês viram, agora passa a ter, todas essas cidadezinhas passa a ter um imperador só, um rei só, o rei Sargão. Então por isso que é um império, ou o primeiro governo centralizado, porque até então eram cidades e estados, ó, cidades e estados. Cada cidadezinha dessa tinha o seu próprio rei, sobre o seu próprio governante. Sargão foi o primeiro a governar tudo, formando um império e um governo centralizado, certo? Por volta de 1900 a.C., um outro povo mesopotâmico, os Amoritas, venceu os acadianos e promoveu um novo império na região, o que chamamos de Primeiro Império Babilônico, certo? Bom, o que nós podemos destacar desse primeiro Império Babilônico? Quando se fala Primeiro Império Babilônico, eu quero que vocês lembrem isso aqui, ó. Nele destaca-se o governo de Hammurabi, nessa data aqui, 1792 a 1750 a.C., momento no qual se criou o famoso Código de Hammurabi. Meninos, guardem isso aqui, meninos e meninas, guardem isso aqui. Código de leis mais antigo do mundo, pelo menos até hoje. Código de lei mais antigo, o Código de Hammurabi. Esse código, esse conjunto de leis se baseia numa lei de talião, que era olho por olho, dente por dente. Ou seja, o mal que você cometeu a alguém, você vai sofrer aquele mal. O prejuízo que você deu a alguém, você vai compensar aquele prejuízo. Então vai ser olho por olho, dente por dente, baseado numa antiga lei de talião. Ok? Código de leis mais antigo, Código de Hammurabi, por causa do rei Hammurabi. Ok? Continuando. Do norte da Mesopotâmia vieram os assírios. Esse povo subjugou o primeiro Império Babilônico, estabelecendo um governo bastante violento a partir de 1200 a.C. Eles foram primeiro a formar um exército profissional. Eles eram voltados para a guerra, tá? E eles eram cruéis e violentos, tá? Aí o rei, Assurbanipal, foi o famoso rei assírio, e isso por conta da violência e crueldade com que tratava os povos que vencia em combate. Eles eram cruéis, tá? E eles usavam esses cavalos, essas carruagens. Na época, os exércitos mais poderosos eram aqueles que tinham carros, que eram as carruagens, cavalos e cavaleiros. Eram os exércitos mais poderosos. E dentre eles, então, primeiro, o exército assírio, ok? Por fim vieram os caldeus, dando início então ao segundo Império Babilônico, em 612 a.C. Eles venceram os assírios depois da morte de Assurbanipal e das brigas entre os generais pelo poder, né? O império, depois que o Assurbanipal
morreu, o império fica enfraquecido por disputa por poder, os caldeus vieram e dominaram, formando o segundo império babilônico. Nabucodonosor é um nome famoso, tem lá na Bíblia, no livro de Daniel, tá? Foi o mais célebre governante desse império. E isso pelas inúmeras obras arquitetônicas, desde o Jardim Suspenso da Babilônia, os muros da Babilônia, a muralha da Babilônia, tá? Que era enorme. E esse Nabucodonosor também, gente, ele vai, além de dominar os assírios, ele vai dominar toda a região, até o povo de Israel, tá? Até o território de Israel. Os hebreus, conhecidos também na época, ele vai dominar, certo? Bom, continuando. Em 539 aconteceu o fim do segundo império babilônico, porque os persas ou os medos persas, tá? Porque são dois povos juntos que vão formar um império, os medos mais os persas, tá? Ou conhecido também só como os persas. Povo vizinho da Mesopotâmia invadiu o território dominado pelos caldeus, derrotando. Eles vão formar um poderoso exército, tá? Dali por diante, os povos mesopotâmicos sempre estiveram sob dominação estrangeira, tá? A partir dos medo-persas, sempre foram dominados por povos de outras regiões. Ó, a Pérsia aqui, ó, ok? Primeiro eles foram dominados pelos medo-persas, ou só persas, como vocês preferirem. Depois vieram os macedônios, liderados principalmente por Alexandre o Grande, da Macedônia. Depois pelo Império Romano, que vai pegar até essa região. E por fim, essa região dominada pelos árabes, e assim continua até hoje. Ok, gente? Espero que vocês tenham também gostado dessa aula, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a Mesopotâmia, os povos, lembrando que é uma aula resumida, né? Mais coisas vocês vão ver nas atividades, na apostila e nos outros vídeos que serão propostos para vocês. Certo, gente? Bons estudos, boa aula e todo mundo estudando. Um abraço para todos. Tchau.